Primeira Tessalonicenses, primeira carta de Paulo à igreja em Tessalônica, capítulo 5, versículos 12 e 13, diz-nos assim, palavra de Deus: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Que Deus nos abençoe. Eu quero pensar com vocês hoje, nesse dia especial, dia do pastor, puxando brasa para a nossa sardinha, que hoje é o nosso dia. Então, puxa brasa para a nossa sardinha. Hoje eu fiz um convite para um amigo e eu disse para ele que o tema da mensagem era aumentando o salário do pastor. Ele riu. Não estamos pensando nisso, claro, mas, irmãos, Deus, na sua soberania, quando Ele determina a existência de um povo para se relacionar, Ele sempre teve alguém na frente. E quando esse povo de relação, que exalta a relação do ser humano com Deus, chega ao ponto máximo, no caso a igreja. Por que a igreja é o ponto máximo? A menina dos olhos do Senhor, porque Cristo se entrega por ela. Cristo vai à cruz e morre por ela. Não é pelo mundo. Paulo diz que Cristo se entregou por ela, pela igreja. Então, quando chega nesse ponto máximo da relação, aparece na história esse ser chamado pastor. E qual o conceito, qual a ideia que as pessoas têm em mente quando descrevem o pastor? Na maioria das vezes, hoje em dia, ele é visto como um religioso esperto, sujeito que explora os outros. Todas as vezes que você encontra pessoas discutindo, pessoas do mundo, claro, discutindo, vão sempre levar aquela questão do dízimo. E recentemente eu estava num grupo de pessoas que estavam discutindo justamente isso. O pessoal diz assim: o sujeito vai lá para dar o dízimo para o pastor, mas ele não lamenta o dinheiro que ele deixa no bar, Interessante que a pessoa que falou isso é o tipo de sujeito que ele, por todas as formas, para ele, se não tiver cerveja, a vida não faz sentido. Então, geralmente as pessoas têm essa ideia, mas qual é o conceito, a ideia, que a Bíblia traz do pastor, na Bíblia e na história, como palavra de Deus? Primeiro, ele não é o gerente, ele não é um profissional especializado em administrar. A igreja não pode ser vista como uma empresa, ainda que nos nossos dias a maioria das igrejas hoje tem trabalhado para ser uma empresa, funcionam como empresa, e é lamentável que nós temos um país que assim exija que ela se torne uma empresa, que ela praticamente sobreviva como uma empresa, e é por isso que uma das razões o Manuel está aqui. Mas o pastor não é um gerente, ele não é um profissional da área. Ele não deve ser visto como um executivo de negócios, porque ele não é um funcionário da igreja. Na realidade, ele é funcionário de Deus. É Deus quem o chama para liderar a igreja, que é do próprio Deus. A igreja não é de si mesma. Precisamos entender isso. Ele não foi separado para ser marido, pai, pintor, zelador, eletricista, cozinheiro, encanador, entre outras coisas. Ele não foi separado para isso. Então ele não pode ser visto como um empregado, como um funcionário. Ele não pode ser rebaixado a esse ponto. Tanto é que o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja de Tessalônica e diz como esses homens devem ser tratados. Então, quem é esse homem na Bíblia e na história? Ele é um homem de carne e osso. Ele possui emoções como todo e qualquer homem. Ele não é um super-homem. Ele não pode ser visto como um super-homem. Talvez um dos temas assim mais interessantes que eu preguei durante todo o ministério foi um tema que eu preguei para pastores, intitulado "Pastor também precisa de pastor". Geralmente os irmãos esperam visitas, geralmente os irmãos esperam cuidados, mas o pastor também, ele é um ser de carne e osso, ele também possui emoções, ele também pode ser ferido, ele também pode ser atingido numa batalha, ele também pode ser visto como alguém carente de amor, carinho, cuidado. Ele é como um pai amoroso que se mantém firme nas suas decisões e escolhas à luz da Bíblia.
Muitas vezes as pessoas não entendem aquilo que decidimos, aquilo que está à luz da palavra, aquilo que Deus nos revela, e nós temos que nos tornar intransigentes. Eu vejo alguns colegas meus dizendo: olha, a nossa denominação não faz assim. Eu nunca usei esse termo, mas eu sempre uso. A palavra de Deus não diz assim, porque todas as nossas decisões, elas estão pautadas, elas estão embasadas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, Ele é como um pai amoroso. No momento que Ele toma a decisão, que Ele sabe que é o melhor para os seus filhos, Ele não deve recuar, não deve voltar atrás. Ele deve se manter firme naquilo que decidiu. Ele é um líder sábio, o suficiente para nos aconselhar nas horas mais frias e mais difíceis da vida. Eu sou feliz, alegre por ter todos vocês aqui, mas eu estou sentindo falta de algumas pessoas. E principalmente a minha cabeça não deixa de pensar na Nilma. Saber da situação que ela está passando, em coma, entubada. Eu gostaria que ela estivesse aqui. O restante dos meus filhos, eu gostaria que eles estivessem aqui. Meus irmãos, minha mãe e os demais faltosos. Então, Ele é um amigo para os bons e tristes momentos da vida, e também para os dias festivos. Ele não deve só ser aquele ser presente em dia de festa, mas também deve ser presente em dias tristes, né? Em dias problemáticos. Irmãos, Deus nos deu para nós, e agora eu estou falando para nós pastores, pastor Adnei, Deus nos deu uma das mais belas missões da vida, para que com amor e dignidade pastorear, conduzir o rebanho de Deus, a igreja de Cristo, no caminho traçado por Ele nas Escrituras. Não é no nosso caminho, não é do nosso jeito, não é a nossa maneira, é de acordo com o que Deus estabeleceu nas Escrituras. Aliás, nós como batistas temos uma máxima: a Bíblia é o nosso livro de regra e fé prática. Tudo que cremos, tudo que praticamos deve estar embasado aqui. O pastor deve ser exemplo, modelo de fé em todo proceder para a igreja. A igreja deve olhar para ele e vê-lo como modelo em tudo. Isso é uma responsabilidade que pesa os ombros, da qual nós temos como exemplo o Senhor Jesus Cristo. Paulo, na condição de ministro do Evangelho, na condição de pastor, na condição de apóstolo, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então é uma missão árdua, é pesada. Quando o Antigo Testamento usa a palavra pastor, e ela vem do hebraico, ela tem uma força de significação muito grande para todos nós, e seria bom que nós aprendêssemos isso. As Escrituras do Antigo Testamento falam de um homem que se relaciona com suas ovelhas em um aprisco. Agora, aprisco no hebraico não é uma cerquinha com aquelas ovelhinhas ali dentro, como nós somos acostumados a ver na nossa cultura. Na nossa cultura em português, quando se fala em aprisco das ovelhas, coloca lá aquela cerquinha, né, de madeira, bem bonitinha, tudo pintadinho, arrumadinho, as ovelhinhas ali. Não, queridos, aprisco no hebraico é uma caverna, e geralmente essa caverna tem apenas uma entrada. Então é esse homem que a língua hebraica figura como pastor, aquele que leva as ovelhas para o aprisco. É lá que ele as guarda. E no Antigo Testamento ele as guardava para que os lobos e os demais inimigos não atacassem e não matassem suas ovelhas. Pastor no hebraico é aquele que primeiro enfrenta o perigo, é aquele que primeiro enfrenta o inimigo. Por isso que no Apocalipse ele é o anjo da igreja. As pessoas não entendem. Anjo da igreja ali não é que ele é uma pessoa perfeita, não é que ele não tem defeito, não é que ele não tem pecado, não é isso. Anjo da igreja, ali ele é o mensageiro, aquele que tem a responsabilidade de guardar o rebanho na palavra. É ele quem primeiro recebe a mensagem. Preste atenção, a mensagem é para a igreja, mas ela é direcionada a ele é o anjo da igreja. É ele quem recebe a mensagem, ele é o que primeiro recebe
o dom e a dádiva que vem de Deus. É ele que primeiro recebe a palavra de Deus, mas também ele é o primeiro que recebe a repreensão e a reprovação da parte de Deus na mesma carta. Ele é o primeiro que recebe a carta, ele é o primeiro que recebe a direção, ele é o primeiro que recebe a exortação e o ensino, mas ele também é o primeiro que recebe a repreensão. Interessante que, se nós olharmos a palavra que vai dizer ali, tenho porém contra ti, a palavra é para a igreja, mas o Senhor Jesus está dizendo, eu tenho porém contra ti, que estás na frente, contra ti, que és o líder. Você vai ter que prestar contas comigo. É a você que eu tenho que cobrar. Então, eu tenho contra ti que toleras a Jezabel, toleras os falsos apóstolos, tolera Balaão e suas heresias. Então é contra ti. O primeiro que recebe a mensagem é o primeiro também que recebe a repreensão. É ele quem vai prestar contas. É ele que tem que se explicar diante do Senhor, não é a igreja. É ele quem tem que estar à porta do aprisco. Voltando à imagem do aprisco, então, uma caverna, onde só tem uma entrada. E ele deitava, ele dormia na entrada da caverna. Até hoje, na Palestina, ainda é assim. Pastores que levam seus rebanhos para aprisco. E lá eles deitam a porta. O pastor administra aquilo que não lhe pertence. Interessante isso. Voltando para cá, para a igreja, eu sou um administrador daquilo que não é meu. As ovelhas não são minhas. Quando você vê alguém dizendo aí, são minhas ovelhas, quando você vê alguém dizendo por aí, são meus discípulos, pode sair que esse é lobo, ele não é pastor. Vocês não são meus discípulos, vocês são discípulos de Jesus. Então eu sou um administrador daquilo que não é meu. Eu sou pastor das ovelhas de Jesus. Ele me colocou para liderar, para comandar, para dirigir vocês, mas não foi eu quem morreu por vocês, foi Jesus quem morreu por vocês. Eu não escolhi nenhum de vocês, Deus escolheu vocês e colocou vocês aqui. Então, as ovelhas não são nossas. A igreja, ela não é um curral sem vida, não é um curral abandonado, jogado fora. Quando o hebraico se refere ao aprisco, ela está falando de uma caverna onde o pastor colocava também a sua família lá dentro. O rebanho estava junto com a sua família, era uma família só. O rebanho fazia parte da sua família. As ovelhas estavam ali próximas. As ovelhas faziam parte da extensão da casa, da família. Não dava para separar na prática. Assim devemos agir na igreja como uma grande família. Nós somos irmãos. Paulo diz que nós somos membros uns dos outros. Não há ninguém melhor um do que o outro. Aprisco na Bíblia e em Israel é a casa do pastor. Precisamos entender isso. Ele é o responsável pela provisão. É ele que tem a responsabilidade de dar tudo o que as ovelhas precisam. É no aprisco que o pastor sara as feridas, tira os carrapatos. Você entende como alguém que tem um carrapatinho para a gente tirar ele de vez em quando? Difícil, né? As ovelhas de hoje usam produtos da L'Oréal, né? Da Boticário. Não tem carrapatos. Eu estou falando de carrapatos espirituais. É no aprisco, é aqui que ele sara as feridas, que tira os carrapatos, que remedia a sarna, que cuida das partes quebradas da ovelha. Se você está precisando de cuidados, não se afaste do aprisco. Esse é um problema que nós temos, que quando alguém começa a passar por algum tipo de problema, o primeiro lugar que ele abandona é a igreja. Ele vira as costas para a igreja. Aí entra naquele espírito de autocomiseração, talvez fica na esperança, ali na expectativa de que o pastor vá atrás, né? Mas aqui que é o aprisco, aqui é que é o lugar das ovelhas, é aqui que nós curamos as nossas feridas. Deus é um Deus que se relaciona com o seu povo através do templo. Ele leva seu povo para o templo,
povo sai do Egito, é levado para o deserto, e a primeira coisa que eles constroem lá é um templo, uma tenda móvel, para que Deus se relacionasse com o seu povo. Então, não fuja para os penhascos, cuidado com as voltinhas. Tem um grupo aí que faz piada, né? Quando vê os membros daqui, né, visitando outra igreja. Ei, pastor, foi lá, né? Então, se você está precisando de cuidados, não se afaste do aprisco. Cuidado com as voltinhas, cuidado por onde você anda, cuidado com quem você se envolve. Não fuja para os penhascos, para longe dos olhos do pastor. Cuidado, há perigos lá fora. Não pense que você se garante, não pense que você é maduro o suficiente para suportar uma investida do inimigo. Você é ovelha. Você é ovelha, entenda, eu sou bobo. Ovelha é o animal mais bobo que pode existir na face da terra. Pense nisso. Por isso que Deus coloca o seu povo como ovelha. Então, a ovelha é um bicho bobinho, precisa entender isso. Você não sabe se cuidar espiritualmente sozinho. Eu vou repetir, espiritualmente falando, você não sabe se cuidar sozinho. Você pode estar ouvindo alguém pregando para você, você não sabe o que ele está ensinando, se tem verdadeiramente base bíblica, de onde vem a ideia. Tem uns pastores aí que na hora do culto de corpo presente, o cara cita a ideia adventista, né? A alma está dormindo. Depois tem culto de sétimo dia, né? E tem essas ideias por aí. Existem crentes que acham que eles podem sair de uma igreja batista e entrar numa adventista, que não tem problema nenhum. Irmãos, o adventivismo é uma das seitas que está mais crescendo no mundo hoje, que está chamando a atenção dos líderes das denominações. Coisas completamente diferentes. Você tem um crente que está aqui há anos na igreja batista, aí ele começa a visitar uma Assembleia de Deus, daqui a pouco ele está dando glória a Deus, aleluia, batendo palma. Se sair de lá, ele dança sapatinho de fogo sem nenhum problema. Então entenda isso. Você é bobinho. Você não se guia espiritualmente sozinho. Você precisa de cuidado de alguém que tem a capacidade de limpar você, tirar os carrapatos espirituais, colocar você no caminho, sarar essas feridas, tirar essas coisas que não prestam, que atrapalham a sua comunhão com Deus. Isso é papel do pastor. Por isso que pastor no hebraico, uma das raízes da palavra pastor significa roer, que significa governar a vida das ovelhas. Mas o grande problema é que ninguém gosta de ser governado, ninguém gosta de ser dirigido. O pastor, ele é o guia que tira do aprisco à noite e leva para o lugar do alimento seguro durante o dia. Então preste atenção, ele é aquele que durante a noite ele guarda você, ele leva para o aprisco, ele toma conta, ele fica na porta, ninguém passa, ninguém lhe ataca. E durante o dia ele tira você de lá em segurança. Ele pode não ter dormido direito, ele pode ter tido seus problemas pessoais, mas ele tem que conduzir você a um quarto verdejante. Você tem que ter alimento sólido para poder continuar vivendo. Ele é o companheiro íntimo de todas as horas. Deve haver uma confiança entre você e ele. Viver na mesma casa gera amizade, relação de confiança. Então havia segurança entre as partes, o pastor e as ovelhas. No verão, devido ao calor, o pastor tosqueava as ovelhas, para que elas pudessem, preste atenção, tem umas coisas interessantes, para que elas pudessem respirar melhor, para que elas pudessem se refrescar melhor, e para que elas pudessem se mover e até enxergar melhor. Quando aquela lã crescia e caía sobre os olhos, elas tinham dificuldade de visibilidade. Então quando ele tosqueava, ela passava a ver melhor a vida. Tosquear no sentido espiritual significa retirar algumas coisas da sua vida que está impedindo, atrapalhando a visão mais ampla do reino e da palavra de Deus. Isso é papel, isso é função nossa, é trabalho nosso. Por isso que eu tenho uma máxima com vocês aqui. Geralmente
Vocês não encontram isso por aí, mas quando eu termino de dar um estudo, eu pergunto se alguém tem alguma pergunta para fazer. Mas como aqui vocês são extremamente inteligentes, geralmente não tem, mas por aí tem. Eu vou por aí pregar para os outros, geralmente eles têm, aqui não tem, não sei porquê. Em compensação, então o pastor fazia isso, tosqueava, tirava a lã das ovelhas. Em compensação, o que acontecia? O pastor fazia suas roupas para si e para sua família da lã das ovelhas. Quando uma era morta para alimento, ele se alimentava da gordura e da carne das ovelhas. Era uma relação recíproca. É ingrato o pastor que não reconhece que o seu coração é alentado e aquecido, aquentado pela lã das ovelhas. Tem muitos aí que realmente só tratam as pessoas como objeto de exploração, não demonstram amor, não demonstram cuidado, não demonstram carinho, não se envolvem com elas. Ovelhas de verdade não se importam em serem tosqueadas. Eu vou repetir, ovelhas de verdade não se importam em serem tosqueadas, pelo contrário, elas se sentem melhor quando tosqueadas. Bodes não são assim, tá? Também o pastor tem na sua mão um cajado, lembra? Você já viu isso? Geralmente o pastor tem na sua mão um cajado. Em uma extremidade ele é pontudo, para quê? Para atacar o inimigo. Na outra extremidade ele tem uma curvinha que parece uma interrogação. Para que serve essa curvinha? Quando a ovelha é muito desobediente, quando ela se afasta muito do aprisco, quando ela sai muito de próximo das outras, ele quebra a perna da ovelha. Até hoje ele faz isso. Então quando ele quebra a perna da ovelha, tem um problema. Tem gente que pensa que é prazeroso quebrar a perna da ovelha. Não. Na cultura hebraica, vem do Antigo Testamento, quando um pastor quebrava a perna de uma ovelha, para onde ele ia, ele tinha que carregá-la, porque ela não conseguia mais andar, até que aquilo sarasse. Então não é prazeroso quebrar a perna da ovelha, nem para o pastor que quebra, nem para a ovelha que é atingida. Nossa relação não pode chegar a esse extremo. Então, qual era o objetivo de ele quebrar a perna dela? É para que ela se aproximasse mais dele. Não era um ato de maldade, mas era um ato de ensino. Depois da perna quebrada, ela aprendia a andar do lado dele, ela se aproximava cada vez mais dele, e ela aprendia a andar próximo a ele. Queridos, isso é uma coisa que me chama assim muita atenção. Recentemente me mandaram um vídeo, isso faz uns 2 anos atrás, no dia do pastor, uma pessoa que eu já nem lembrava mais dela, mas me mandou um vídeo, e ela disse assim: até hoje eu ouço a sua voz. Eu achei aquilo interessante. E no vídeo diz o seguinte: tem um monte de ovelha no pasto, e alguém chega lá e chama as ovelhas, e elas não dão a mínima. E chega uma outra pessoa e chama por elas, e elas não dão a mínima. Quando chega o pastor que chama, todas elas chegam e se aproximam dele. Então, quando o pastor quebrava a perna, ele queria que ensinar para aquela ovelha que ela não poderia se afastar dele, que ele era o seu pastor e ela era a sua ovelha, e ela tinha que caminhar ao lado dele. Então ela se aproximava dele com a perna quebrada, ele cuidava dela, e quando ela sarava, ela sabia que não poderia ir muito, muito longe, ela ficava próxima a ele. O texto que nós lemos tem uma lição, como tratar esses homens. E aqui eu não estou falando só para nós, certamente outras pessoas vão assistir esse sermão. E aqui é para as igrejas, isso aqui é para crente. Como tratar esses homens? Observe, escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo diz que eles devem ser tratados com apreço e máxima consideração. O grego vai dizer que isso é muito mais do que amor. Apreço e máxima consideração. Agora, por quê? Por causa do trabalho que realiza. Então esse trabalho deve ser valorizado na pessoa. Esse trabalho deve ser entendido como algo exaustivo, cansativo, mas algo prazeroso. E aí Paulo também
escrevendo a Timóteo, abram suas Bíblias aí, em 1 Timóteo 5,17. Paulo diz, escrevendo a Timóteo, o jovem pastor Timóteo, no capítulo 5, no verso 17, ele vai dizer: devem ser considerados os merecedores de dobrados honorários os pastores, os presbíteros, que presidem bem, com especialidade, aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que o sujeito tem que receber salário em dobro. Talvez o salário aqui seja a coisa mais insignificante que aparece aqui, mas Paulo está dizendo que eles devem ser merecedores de dobrada honra, eles devem ser reconhecidos como alguém que recebe de Deus e passa para você. Se você ainda não entendeu isso, é da boca do seu pastor que você deve buscar conhecimento, não é de outro, é da boca dele. Ele é o homem que Deus colocou para ser sacerdote na sua vida. Conhecimento deve ser buscado dele. Agora, se ele não tem, eu sinto muito, eu deveria ter. É uma obrigação nossa termos para poder ensinar para vocês. Talvez, se tem uma das coisas que me alegra o coração, que talvez nesses anos todos de ministério, eu nunca disse para alguém assim: olha, eu não sei te responder isso, eu vou pesquisar e depois eu te trago a resposta. Não. Todas as perguntas que me fizeram sempre tem uma resposta bíblica coerente, a fim de que seja aplicável na vida das pessoas. Então Paulo diz: devem ser merecedores de dobrada honra. Falando de sustento, o sustento deve ser digno. Às vezes nós nos preocupamos muito com prédio, nós nos preocupamos muito com a aparência do templo, e nós não nos preocupamos com pessoas. Precisamos entender uma coisa: no dia do arrebatamento tudo isso aqui vai ficar, mas as vidas é que serão arrebatadas. E Paulo diz: preste atenção nisso, entendam isso. Eu quero deixar 2 pontos importantes para que você pense. O pastor, ele deve acolher, e na sua maioria, ele acolhe aquilo que o mundo rejeita e que o mundo despreza. Eu vou repetir: geralmente o pastor acolhe aquilo que o mundo rejeita e o mundo despreza. Se você se sente rejeitado pelo mundo, se um dia você se sentiu rejeitado pelo mundo e você chegou aqui e teve alguém que recepcionou você, teve um pastor que acolheu você, teve uma palavra que Deus deu a ele, que tocou em você, que falou em você, e é por isso que você está aqui. Então o pastor acolhe, na sua maioria, aquilo que o mundo rejeita e aquilo que o mundo despreza. Segundo ponto: o pastor, ele olha em primeiro lugar o que o ser humano tem de positivo, ainda que os outros olhem tudo que o ser humano tem de negativo. Mas Deus nos ensinou a olhar o que o ser humano tem de positivo. Em primeiro lugar, eu tenho que buscar tirar o que essa pessoa tem de melhor para o reino de Deus. Se eu ver que ela não tem nada, aí a gente acaba deixando de mão. Mas o pastor é aquele que deve ver, em primeiro lugar, o que o ser humano tem de positivo. Então ele vai sempre andar na contramão das demais pessoas. As demais pessoas sempre vão olhar para aquele ser humano e vão ver o que há de negativo nele. E nós, pastores, temos que olhar aquilo que eles têm de positivo. Vocês estão lembrando do caso da enxada ontem? Ainda vai chegar aqui para falar comigo. Por isso, irmão, eu quero terminar deixando um conselho para você. E esse conselho é espiritual. E isso vem da cultura hebraica, da relação pastor, líder e ovelha. Obedeça primeiro, entenda depois. Eu vou repetir: obedeça primeiro e entenda depois. Quando Paulo diz devem ser considerados, dobrada honra, quando Paulo diz acatem, amem com apreço, por causa do trabalho que eles realizam, então aquilo que eles falarem para você, aquilo que o seu pastor falar para você, obedeça primeiro, mesmo que você não entenda.
Observem que várias vezes o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos: olha, o que eu faço agora, vocês vão entender quando? É agora, de imediato? Não, vocês vão entender depois. Então não procure entender de imediato, obedeça de imediato, mesmo que você vai entender só depois. Que Deus nos abençoe, que nessa relação a gente entenda quem é esse homem, quem é esse ser de carne e osso, quem é esse homem que também possui emoções, quem é esse que também se deprime, quem é esse que também é atingido, quando atingido na batalha, ele também fica triste, ele também chora, ele também se isola, ele também precisa de carinho, ele também precisa de conforto, ele precisa de alguém próximo a ele. Se você lembrar de Jesus, tem um momento que ele diz assim: a minha alma está triste até a morte. Aí eu vejo pessoas dizendo assim: não, depressão é coisa do inimigo. E Jesus disse: a minha alma está triste até a morte, está angustiada, eu estou melancólico até a morte. Seres humanos que não conseguem compreender que nós estamos vivendo num mundo extremamente conturbado, estressante, cansativo, e que nós precisamos uns dos outros. Irmãos, eu não preciso da boca de vocês, a boca de vocês deve ser para me ajudar, para me auxiliar, para trazer coisas boas. Eu preciso do ombro de vocês. Eu já tenho a boca do mundo lá fora que me odeia, que não consegue entender o trabalho que nós realizamos, o chamado que eu tenho de Deus e o compromisso que eu assumi diante de Deus para guiar vocês, para estar com vocês. Eu não preciso da sua boca, eu preciso do seu ombro, preciso do seu amparo, preciso do seu cuidado, do seu carinho, do seu afeto, do seu respeito, que a gente viva essa relação. Tem um momento que Jesus diz assim para os seus discípulos: olha, vigiem comigo. E aí Jesus leva os apóstolos para um lugar, leva os discípulos para um canto, e ele sai para orar, e aí os discípulos querem se aproximar e diz: não, fiquem aí, não precisa vir aqui, eu quero ficar sozinho. E aí parece que alguém diz assim: não, então nós vamos embora. Diz: não, não vai embora não, fica aí. Quer dizer, ele só quer alguém perto, ele quer um apoio, ele quer alguém próximo, ele quer alguém com quem ele possa contar se caso ele precise. É isso que a gente precisa entender. Então, na igreja, espere receber, mas aqui nós também não vemos só para dar e nem receber. A gente vem para dar e receber. Eu lembrei da Dilma. É o apóstolo Paulo que diz: eu vou aí, mas eu não vou só para dar, eu também vou para receber, porque eu tenho muito a dar, mas também eu espero receber, para que a nossa relação seja recíproca, para que haja crescimento mútuo, meu e de vocês. Então, queridos, que Deus nos abençoe, guarde essa máxima, homem de carne e osso, mas escolhido por Deus, colocado na sua vida. Obedeça primeiro, mesmo que você só entenda depois. Amém?